Olá, educadores e educadoras, sejam todos e todas bem-vindos aqui na Semana Pedagógica Monshot Educação. Eu sou a Fabiane Gontijo e estarei aqui com vocês para tratarmos e extrapolarmos um pouco um tema que eu gosto bastante e que escolhi com muito carinho aqui para vocês. Eu sou uma analista de sistema, uma psicopedagoga que acredita no ato de ensinar. Tenho algumas certificações que é bem interessante aqui e que vai de acordo também com o tema que eu escolhi. Sou uma certificada como Google for Education, trainer e coach, uma educadora inovadora Microsoft, uma certificação também internacional como embaixadora de inovação, com extensão em educação e projetos, e mestranda em tecnologias emergentes em educação. Estaremos aqui juntos para falar de um tema que eu gosto bastante, que eu acho bem significativo, porque nós estamos passando por uma transformação muito significativa aqui na educação, e a educação infantil nós precisamos ter esse olhar mais significativo, porque nós estamos tratando de crianças pequenas. Como vocês bem puderam conhecer um pouco aqui curricularmente do que eu me proponho a desenvolver, então vocês conseguem observar que a tecnologia, novos métodos, metodologias de ensino vai ser aqui bem explorados, e também vou deixar aqui uma sementinha para que vocês também extrapolem essas metodologias que abordam tecnologia, que abordam também especialmente a exploração com o uso de ferramentas digitais. Então, vamos trazer aqui um momento entre a minha fala e a contribuição de vocês no fórum, no chat, nas anotações, nas publicações também nas redes sociais, quem quiser me marcar também, explorar também o que eu coloco de novidades, ou até mesmo de informações quanto à aprendizagem, trazendo essa parte mais de imersão metodológica. Eu espero que vocês gostem, que participem bastante. Nós teremos aqui 30 a 40 minutos para explorar um tema que eu escolhi e que eu gosto e que eu acredito, além de utilizar no meu dia a dia, que é a aprendizagem imersiva, que eu acredito que seja aí uma potência na aprendizagem das nossas crianças. Então, eu convido vocês para estarem aqui comigo, também num momento assim totalmente imersivo. Vou tentar trazer aqui também nessa fala e neste momento algumas possibilidades, não somente metodológica, mas ferramental, mais uma parte de construção, de planejamento, para que vocês extrapolem de fato no uso durante o ano de 2023, em algum momento essa sementinha plantada que agora vocês também possam usufruir e que possam aplicar na prática de vocês. Lembrando aqui, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto que vocês compartilhem as ideias que vocês têm durante o dia a dia, porque é uma construção mútua, né? Do meu conhecimento, do que eu me desenvolvo, mas também com o que vocês têm de conhecimento e o que vocês estão desenvolvendo na prática pedagógica de vocês. Eu vou pedir licença, eu vou mudar de tela. Deixa eu acrescentar uma tela aqui com vocês. Pronto, vou apresentar agora. Já falei sobre o meu tema aqui, né, que é a aprendizagem imersiva, uma potência na aprendizagem. Eu trouxe essa imagem que eu pude participar, vivenciar, explorar a última Bet Educar de 2022. Pude vivenciar também experiências que traz essa aprendizagem imersiva.
e nós estamos falando de crianças pequenas. Quando se trata de crianças pequenas, nós também temos que ter alguns cuidados mais efetivos, né? Então, aqui nessa aprendizagem imersiva e nessa potência de ferramentas metodológicas para que a gente traga uma aprendizagem também mais próxima da realidade das nossas crianças. Então, já explorando um pouco os tipos de aprendizagem imersiva, eu coloco aqui 4 cenários, né? 4 possibilidades que nós aqui, enquanto educadores, podemos atribuir em algum momento no nosso planejamento. É um tema, quando eu falo, né, de planejamento, é um tema que eu gosto de explorar bastante. Eu gosto de especializar também quanto a este tema, porque é algo que eu acredito, quanto mais o professor, o educador focar no seu planejamento, mais as estratégias serão utilizadas de uma forma mais aprofundada e, ao mesmo tempo, direcionada. Então, o planejamento do nosso dia a dia, o planejamento da nossa aula semanal, quinzenal, mensal, aquele plano, aquele escopo do planejamento também anual, faz todo sentido quando a gente está desenvolvendo algo que precisa de um aprofundamento. Quando a gente fala de metodologias ou com o uso de ferramentas digitais, nós, educadores, precisamos aí ter um contexto, uma contextualização prévio no nosso planejamento. E aqui nesses 4 cenários, eu coloquei o primeiro, trazendo esse contexto de aprendizagem imersiva, a realidade aumentada. Trago aqui para vocês também, extrapolando a aprendizagem imersiva, a realidade virtual, trazendo também a realidade mista e a parte do 300, né, do filme, da exploração do cenário 360. Quando a gente fala 360, é o 360 graus, é quando a gente tem uma parte exploratória ao nosso redor, né? São 4 tipos de aprendizagem imersiva, e é claro que aqui nós temos educadores de vários estados, de várias realidades, mas também a gente precisa cuidar qual é o tipo de aprendizagem que vai ser alocada, aproveitada em cada uma dessas regiões ou experimentações, né? Dentro do meu contexto, qual é o tipo de aprendizagem que eu vou poder explorar com as minhas crianças. Lembrando que eu falei aqui agora, e é um ponto interessante para trazer aqui a todos vocês, que quando eu faço um planejamento, não necessariamente, se eu tenho essa possibilidade, ótimo, mas não necessariamente eu preciso inserir todo tipo de aprendizagem de uma única vez, né? Eu tenho aí um tempo de sala de aula entre as atividades, né, as vivências do dia a dia da nossa criança, mas aí o tempo necessário que eu vou ter no meu planejamento para explorar uma determinada aprendizagem ou uma determinada metodologia. Então, isso é bastante importante que vocês entendam que nem sempre eu aplico tudo de uma vez, ou em alguns momentos eu vou explorando até também entender qual é o tipo de aprendizagem que vai ser mais significativa às nossas crianças. Eu vou explorar um pouco de cada uma delas aqui ao longo da apresentação. Eu trago essa imagem, ela é muito visual. E assim a gente está falando de educação infantil, a educação infantil também é muito visual, e a gente sabe disso, né? Ao final da apresentação, eu vou trazer também algo que eu acredito que eu exploro bastante, que é o tempo de tela, o tempo de uso da tecnologia com as crianças. Mas para eu desenvolver a aprendizagem imersiva, nem sempre eu preciso estar on. Eu posso ter atividade off e devo ter a atividade off e explorando também em muitos momentos o que a gente chama dessa realidade mista, que é essa terceira imagem aqui. Mas voltando ao foco desse slide, primeiro eu tenho a realidade virtual,
que aí muitas realidades virtuais eu preciso ter equipamentos para o uso, né, para o exploratório da realidade virtual. Então, observem que nessa imagem tem alguns gráficos, né, trazendo esse contexto exploratório da tecnologia. E quando eu venho para a realidade aumentada, o nome já está dizendo, né? Eu vou aumentar ali um contexto da realidade que eu estou focando, que eu estou explorando. Então, ela traz um contexto real aumentado, né? Essa parte de realidade aumentada que eu vou explorar o contexto também ao longo desta proposta. E essa realidade mista é justamente trazer o virtual, o aumentado, explorando o misto com o offline, com o online, trazendo outros contextos que é importante a gente direcionar aqui para vocês que são educadores da educação infantil. Quando a gente vai para outros segmentos, a gente tem um outro tipo também de exploração, mas aqui o nosso foco vai ser para a educação infantil. E aí, neste contexto, eu trago para vocês aqui uma aplicação do nosso dia a dia, para vocês experimentarem e vivenciarem o que é esse real, virtual, realidade aumentada e realidade mista, né? Quando eu venho para a realidade, aqui é uma experiência de uma empresa, né, trazendo essa experiência para a nossa aplicação do dia a dia. Então, aqui eu tenho um exemplo de como explorar virtualmente essa realidade virtual. Então, eu trago um óculos 3D, um óculos que traz essa experimentação. Quando eu venho para uma experiência imersiva de 360, eu posso estar vivenciando, experimentando no dispositivo móvel, ou entrar dentro, a parte de museu virtual traz essa experiência também de transitar e de explorar o 360. O objeto 3D, quando eu uso um dispositivo móvel, e isso é o que mais a gente usa também no nosso dia a dia, é fazer essa leitura e transpor aquele objeto para o 3D. E quando a gente vem para a realidade aumentada, que traz também essa contextualização de dispositivo móvel. Então, aqui é só para a gente trazer essa experiência no nosso dia a dia para explorar algumas possibilidades imersivas. Dentro dessas possibilidades imersivas, aí eu trouxe esse infográfico, né? Esse infográfico ele já traz uma exploração do que vem a ser o imersivo e quais são os passos, né, que estão sendo envolvidos dentro de uma aprendizagem imersiva. Está muito também explorado, além da aprendizagem imersiva, essa parte de personalizar o aprendizado, né? As nossas crianças, os nossos jovens, cada vez mais estão sendo inseridos em novos tipos de aprendizagem, né? E aí a gente entra num contexto que é uma outra palestra, né? Que é a parte de educação 5.0, qual é o perfil desse estudante. Mas aí a gente tem dentro da aprendizagem imersiva também o acesso fácil aos recursos de aprendizagem, né? Hoje, se a gente for falar de um livro didático ou de um livro literário, muitos dessas possibilidades ferramentais, ali vai ter um recurso exploratório junto, né? Que caminha junto com aquele aprendizado que a gente chama de off, trazendo para o on também. Sempre nessa aprendizagem, nesse contexto de aprendizagem imersivo, a gente tem uma pitada, né? Uma adição. Vamos adicionar a diversão ao aprendizado e, claro, tem o aumento da colaboração. Quanto mais a criança colaborar com esse aprendizado, colaborar ali com a construção daquele conhecimento que está sendo inserido naquele momento. Então, essa parte de aumentar a colaboração faz parte dessa aprendizagem
imersiva. Então, esse infográfico, esses 5 pontos aqui do infográfico, ele traz quais são os principais benefícios, né, de uma aprendizagem imersiva. E aí, dentro dessa aprendizagem imersiva, eu trouxe aqui uma arquitetura mais metodológica. Quando a gente coloca um tema, uma aprendizagem que sai do contexto da experimentação física, por exemplo, uma experimentação que nós estamos habituados com a nossa educação, que fomos formados para isso, né? A gente extrapola para uma arquitetura metodológica, porque isso traz também um conhecimento de planejamento, do que eu vou planejar de acordo com aquela metodologia que eu estou trazendo para aquele determinado contexto, né? Se eu vou fazer uma exploração, um projeto, por exemplo, trazendo para a educação infantil, que eu vou explorar os dinossauros, né? Como eles, qual era o tempo dos dinossauros, qual era a característica de solo, qual é os tipos, né, de dinossauros, qual foi a época, trazendo aí a parte de desafio para as crianças entenderem, fazer uma comparação de época. Então, eu vou construir uma jornada dentro desse projeto ou desse planejamento de aula, né? Então, para que eu utilize alguma dessas possibilidades de educação e de aprendizagem imersiva, eu tenho aqui uma proposta de arquitetura mais metodológica, né? Sair um pouco do ferramental. O que é o ferramental? São ferramentas digitais. Quando eu uso o Google Forms, quando eu uso o Jamboard, quando eu uso um Word Wall, qualquer tipo de ferramenta é uma ferramenta, é digital, né? Mas quando eu venho para algo metodológico, eu extrapolo essa ferramenta. E a aprendizagem imersiva, ela está dentro dessa arquitetura metodológica. Então, trazendo aqui a jornada, um percurso, né, que eu preciso atingir, qual é o objetivo daquela aprendizagem, o que ela trata de demandas, né, naquele momento, quais são os desafios que eu, enquanto educador, vou fazer com que meu aluno, meu estudante, aquela criança vai perpassar ali e quais são, por meio dessas fases, as experiências imersivas que eu vou propor naquele aprendizado daquela jornada específica que eu desenhei. Então, dentro dessa jornada, a gente tem alguns caminhos, né? Algumas experiências imersivas que são importantes. Qual o caminho trilhado para se concluir uma jornada? Dentro dessa jornada, eu tenho as histórias, aí já entra uma outra metodologia, né? Quando eu falo de história, eu estou trazendo a gamificação, estou trazendo as mecânicas do game para se transformar em gamificação, trazer essas experimentações para dentro do contexto educacional, né? E quando eu trago a gamificação, eu preciso também ter qual é o meu objetivo específico, qual é o vínculo pedagógico daquela minha aula, daquela minha vivência, né? E o que esses alunos vão experimentar, vão vivenciar, o que as crianças vão vivenciar. Dentro dessa jornada, a gente sempre mescla, né, metodologicamente, missões e desafios, né? E podem ver que eu construí aqui uma linha do tempo, como se fosse, que aí eu vou intercalar as missões, que aí vai apresentar objetivos, conceitos, experiência, contextualizar a realidade da criança. As missões, elas podem se tratar do online, né? Utilizar um ambiente digital, utilizar um aplicativo para aquela missão, trazer o contexto do offline sempre, do concreto, porque nós estamos falando de crianças pequenas, e depois intercalar com desafios. O que são os desafios dentro dessa jornada? São simulações, né, que vão simular situações de aplicação na prática, de conhecimento já retido, promover o protagonismo das crianças, e que a criança possa ter dentro desse desafio também as tomadas de decisão, de ir, de vir, de explorar,
do professor, do educador, trazer um contexto que faça ele explorar outros contextos, né? Então, aqui é uma arquitetura metodológica para dentro da aprendizagem imersiva, buscando aí uma contextualização de conceito e de planejamento para aquela minha aula que eu escolhi aplicar essa arquitetura. Dentro da aprendizagem imersiva, eu já dei até um spoiler, né? Eu falei sobre aulas e vivências offline, que também utilizam essas abordagens imersivas, né? Então, se eu vou falar aqui, eu estou dando exemplo da educação infantil, mas se eu venho para os anos iniciais, um educador de ciências, né? Um professor de ciências, ele já traz a experiência dos alunos para uma atividade de excursão de uma reserva natural daquele local para estudar, por exemplo, ecologia, né? O professor que leva também os alunos para um mural, para explorar as obras, por exemplo, do Van Gogh, né? Qualquer experiência que traz a aprendizagem imersiva, ela vai envolver os alunos em uma aprendizagem não somente melhor, mas principalmente significativa e que traz essa contextualização do todo, né? Então, a aprendizagem imersiva, ela explora e extrapola esse tipo de conhecimento mais imersivo. E lembrando que aqui na aprendizagem imersiva, eu trouxe contexto que nós, professores, já estamos adaptados, né? A aprendizagem imersiva, ela não surgiu neste ano, ela não surgiu com a pandemia, ela não veio agora para nós, educadores, explorarmos, mas ela é uma metodologia, uma abordagem que já vem sendo estudada há bastante tempo, né? E quando eu coloco uma aprendizagem imersiva, eu vou extrapolar esse planejamento. Eu coloquei aqui a arquitetura metodológica dentro de uma missão. Essa missão vai ser para explorar esse mural inspirado em obras, né? Ou museu também. E aí, dentro dessa exploração, eu trago uma outra contextualização de realidade aumentada, né? Os museus hoje já trazem essa realidade aumentada, e vou trazer aqui também alguns exemplos para vocês. E aí, como é diferente dos métodos de aprendizagem tradicional, quando a gente coloca uma aprendizagem imersiva, ele traz essa parte mais envolvente, né? Ele envolve mais as nossas crianças, envolve também o educador em todos os contextos. Então, trazendo já a exploração mais concreta, eu trago aqui um exemplo de um aplicativo que é o Dino, né? O Dino, os alunos se tornam jogadores. Se eles se tornam jogadores, eu já estou trazendo aí o contexto de games, de gamificação, outro método, outra abordagem, né, de aprendizagem. Então, aqui eles vão poder explorar uma ilha cheia de dinossauros. Eu estou sempre trazendo esse contexto de dinossauro. Meu mouse, meu cursor está até de dinossauro, porque todos os exemplos ele vai ter uma exploração de projeto de dinossauros, né? Então, nesse jogo, a ideia já é essa jornada, essa arquitetura com missões e desafio, porque ele já traz aqui uma exploração de desafio para encontrar pistas que vai ajudar os alunos a desenvolver e a resolver os mistérios de desaparecimento de dinossauros. Aí já tem um storytelling, já é uma gamificação, já é uma exploração e uma possibilidade de trazer esse contexto para dentro da minha sala de aula. E é um tema que os alunos gostam e que educação infantil explora bastante, né? E anos iniciais também. Então, enquanto também eles aprendem efetivamente sobre paleontologia e arqueologia, né? Então, eu já estou trazendo uma outra contextualização mais envolvente dentro desse método, né, que nós estamos atribuindo aqui como aprendizagem imersiva. Esse Dino também, esse aplicativo, ele traz uma exploração também de realidade aumentada. Então, observe, em cada uma das
propostas, eu estou extrapolando outros contextos, né? Então, aquela primeira tela que eu trouxe para vocês, dentro dessa extrapolação do Dino, eu vou trazer essa realidade aumentada para dentro de uma outra metodologia, que é a gamificação, e trazendo os jogos, os games, para dentro da aprendizagem do nosso aluno. Tem um outro exemplo aqui que eu trago para vocês, uma outra extrapolação, que é o Construindo Cidades Virtuais. Também é um aplicativo onde os alunos podem construir cidades virtuais usando blocos. Lembrando aí o trabalho que a gente já faz de coordenação motora, né? Que a educação infantil desenvolve bastante e necessita disso, lateralidade, aí já entra aquele professor de educação física, né? De outras habilidades para apoiar nessa utilização dessa exploração aqui do Construindo Cidades Virtuais. Então, aqui é uma ferramenta, né, que são blocos dentro desse jogo, e o objetivo é criar uma cidade funcional. Dentro dessa cidade funcional, eu vou trabalhar aí, por exemplo, a cidadania, né? Vou construir hospitais, o que a sociedade, o que nós precisamos dentro de uma cidade, né? Então, os hospitais, as escolas, outras instalações que os alunos, as crianças vão identificando, que tem perto da minha casa, né? Então, vai explorando esse contexto, essa vivência das crianças. Então, essa simulação, o aluno vai também ajudar, né, particularidades de aprender sobre planejamento urbano, desenvolvimento de cidades, né? Então, são duas possibilidades que diferem aí dos métodos de aprendizagens tradicionais e que traz também essa contextualização de vivências exploratórias. O que a aprendizagem imersiva também traz como ganho, né? Eu uso bastante essa palavra de benefício para nós educadores, né? Então, ele proporciona uma experiência mais realista, né? Principalmente para essa geração. A gente não pode confrontar uma geração que já nasceu com a tecnologia na mão, né? Eu chamo e estudo bastante isso, que é a geração touchscreen, a geração do toque, né? Então, isso vai proporcionar experiências mais realistas. Então, a segunda distinção do aprendizado tradicional é aquele que fornece, né, uma experiência mais real, mais realista, que vai ajudar as nossas crianças a entender melhor o concreto, independente do que está sendo proposto ali nesse concreto. Uma revista, um material didático, um livro, um jogo ali do concreto, um quebra-cabeça, o que ele vai estar experimentando. E ele vai permitir também um aprendizado mais prático, né? Uma das vantagens do aprendizado imersivo é que ele permite que o aprendizado seja mais prático e exploratório. Esse tipo de aprendizagem ocorre em ambientes que os alunos, as crianças, ativamente eles são mais engajados, porque traz essa curiosidade, né? Essa vontade de participar. E isso faz parte do processo de aprendizagem e faz parte também da ativação do engajamento da proposta que você, educador, está explorando. Nós trazemos também em muitos conceitos a evolução das tecnologias imersivas, né? Utilizar a tecnologia na educação, ela vai trazer os benefícios, né? A gente precisa identificar. E a gente, enquanto educador, a gente também identifica qual é o momento de colocar uma tecnologia imersiva para propor uma aprendizagem mais estimulativa, exploratória, né? E aí, quando a gente coloca essa evolução das tecnologias imersivas, eu também estou cuidando de uma forma mais divertida, descontraída, sem trazer o concreto de forma um pouco mais cansativo para aquelas crianças que são tão interativas, que são tão exploratórias, né? Então, essa tecnologia imersiva, ela traz isso também, da diversão e da descontração.
E aí, 2 pontos que eu destaco aqui nessa evolução. Primeiro, a tecnologia imersiva ela vai despertar o interesse e a atenção de quem está sendo envolvido naquela atividade. Ela ajuda também a enriquecer o processo de aprendizagem, né? Se eu enriqueço, eu estou virando aí uma chave para a evolução de estratégias pedagógicas. Não é colocando em xeque-mate o que eu, educadora, sempre utilizo, ou educador sempre utilizo, mas é uma forma, na verdade, de explorar, de colocar uma outra estratégia naquele planejamento que eu já estou habituado, eu estou extrapolando o meu conhecimento. E a aprendizagem imersiva, a tecnologia imersiva, ela vem justamente para isso, para extrapolar o que eu já tenho de conhecimento. E eu trouxe aqui 3 imagens para a gente contextualizar as nossas vivências. Primeiro, é um aparelho, né, de exame, né? Todo mundo sabe que é uma tomografia, né? Crianças têm medo, nós não gostamos desse tipo de exame, e aí os hospitais têm utilizado essa parte de imersão para mudar um pouco essa contextualização do medo, trazer a experiência da criança de uma forma mais divertida, de uma forma mais leve, né? Então, as clínicas, os hospitais têm utilizado da tecnologia imersiva para tirar esse medo, né? Ou pelo menos para diminuir o medo das crianças que precisam passar por esse tipo de experiência. Aqui eu trago uma contextualização na educação, né? Uma exploração de animais, utilizando o dispositivo móvel e o aplicativo para experimentar. Aqui é uma realidade aumentada, mas logo aqui já tem a realidade virtual, aqui no fundo, né, com o menino com óculos, com uma criança com óculos, e aqui também neste aplicativo que eu vou trazer no contexto de planejamento, ele traz também a situação do 360, né? Da exploração virtual. Logo abaixo eu tenho um jogo, e eu exploro bastante esses jogos também, que são jogos concretos e que traz uma realidade virtual. Então, não tira com que a criança também experimente e explore o concreto, mas traga também simultaneamente o virtual. São 3 exemplos para a gente contextualizar antes de montar uma estratégia com educação imersiva, com aprendizagem imersiva. Nesse vídeo, eu vou passar só um pouquinho para vocês, vai abrir a minha tela. Vai passar um pouquinho. É uma realidade aumentada, imersiva e exploratória. É uma experiência, eu tirei o áudio para que eu possa falar, mas as pessoas vão interagindo com as baleias, golfinho, pinguim, as crianças aqui já é uma realidade aumentada, imersiva também. Claro que são contextos que nem sempre todos têm o contato, têm a possibilidade, mas se vocês buscarem a minha semana pedagógica de 2022, eu antecipei um pouco essa exploração na utilização de projetores para trazer a possibilidade do híbrido, do hibridismo. Então, podem explorar que eu trago estratégias para vocês também utilizarem essa proposta do hibridismo e do imersivo, tá? Então, é um exemplo que eu deixo de extrapolação para vocês. Fiz essa contextualização toda para que a gente possa entender e explorar quais são as possibilidades para dentro do segmento que nós estamos inseridos. E agora, bora planejar. Vou trazer aqui um planejamento que eu gosto de trazer esse tema que é aprendizagem criativa todos os dias, e nós, educadores, temos isso, né, diariamente no nosso planejamento.
Então, o nosso ponto de partida, que é a utilização de para a educação infantil, né? Utilização de elementos lúdicos para engajar os nossos estudantes no processo de aprendizagem. E aí eu sempre vou trazer, dentro da aprendizagem imersiva, um pouco da gamificação, que não é novidade para nenhum de nós. São temas e metodologias, abordagens que nós estamos explorando bastante, né? E aí vocês vão contextualizando de acordo com as possibilidades de cada um de vocês no contexto escolar. Porque queremos experiências, né? Porque nós, tanto adultos quanto crianças, a gente gosta de experimentar. E isso traz uma fluidez nas práticas, né? Na exploração das atividades e da contextualização. Quando a gente fala de explorações, a tecnologia traz essa mudança, né? A tecnologia muda a experiência. A gente está tratando aqui na educação, mas eu trouxe aqui experiência como exemplo na medicina, né? Com aquele aparelho de tomografia, enfim. Mas aqui a experiência vem mudando também na educação. Claro que muitas delas a gente não vai ter o acesso de imediato, porque a gente depende também de políticas públicas, a gente depende também de um orçamento maior para que eu, tanto estando trabalhando, né, fazendo o meu trabalho como educadora, dentro da rede privada ou da rede pública, nós dependemos também dessa mudança mais orçamentária, que nem sempre é possível, mas a gente está trazendo aqui, eu coloco aqui para vocês algumas possibilidades em formato real, né? Essa daqui, ela é mais disruptiva, ela é mais inovadora e que não é um acesso tão comum para todos nós, né? Essa outra realidade aqui, ela já é comum, já é bastante utilizada, que são códigos com leitores de realidade aumentada. Aqui são simuladores com games também super de fácil acesso para todos nós. E aí trazendo também uma possibilidade para usarmos a leitura e realidade aumentada. Eu sempre coloco esse projeto porque ele é grandioso, ele é significativo, ele traz a realidade aumentada. Eu deixo o link aqui para vocês. E tem outros livros que desenvolvem o trabalho com as crianças sobre o medo, né? Vocês vão baixar o nome do livro mesmo como aplicativo, e dentro do livro ele vai mostrar uma câmera. Quando mostrar essa câmera, a realidade aumentada acontece dentro da leitura. Então, aqui está falando sobre João dentro da casca do ovo, uma história sobre o medo, e aqui o João, que é um passarinho, né? Ele vai sair dentro da casca, então vai dar vida e vai trazer um significado para aquela leitura. Então, é uma forma de aprendizagem imersiva, simples, significativa e possível para todos nós educadores. Aqui, planejar é a palavra, pensar em estratégias adequadas consequentemente, mais efetivas, ela traz característica de cada geração. Conhecer as características dessas gerações é importantíssimo para o nosso planejamento, quais tipos de tecnologia meu aluno, minha criança vai ter possibilidade de utilização, se ela não tem em casa, dentro do ambiente escolar, né? Isso é importante. E aqui eu trago um exemplo de um planejamento, bem simples, ele é semanal. Primeiro, eu coloco os campos de experiências, eu seleciono qual é o campo de experiência que vai ser experimentado dentro desse planejamento, qual é o direito de aprendizagem também que eu estou garantindo aqui, a situação lúdica que eu vou desenvolver dentro do planejamento. Então, eu estou falando aqui de um planejamento que vai explorar os dinossauros, né? Então, as crianças dessa faixa etária, né? Elas demonstram grande interesse por grandes animais, a parte pré-histórica, né?
Trabalhar esse tema possibilita a compreensão, correlação entre os animais de diferentes épocas, fenômenos naturais, efeitos. Então, vocês vão saber explorar mais aí os objetivos, né? Quando eu venho com objetivo e campos de experiência, o que está envolvido? Então, aqui eu vou explorar o escuta, fala, pensamento, imaginação, o eu, o outro e o nós. Os direitos, conviver, explorar, brincar, participar, que tipos de recursos digitais eu vou colocar aqui metodologicamente também, apoiando a metodologia, parte de multimídia, projeção para trazer a exploração desses animais, realidade aumentada, os aplicativos, né? E aqui uma contextualização, uma vivência, né? Então, a vivência aqui, no tempo dos dinossauros, é um projeto mais exploratório. Dentro desse projeto, qual é o objetivo, né? O conhecer elementos, o tempo histórico dos animais, dos dinossauros, o vulcão, cavernas, o despertar curiosidades, a observação do raciocínio das crianças, aí tem a parte de coordenação motora. Eu estou falando de crianças na faixa etária de 3 anos, com possibilidade de exploração 4 e 5 anos. Aqui eu trago recursos próprios para essa idade, né? Um app que chama Jogos do Dinossauro e também a utilização de realidade aumentada do Google. Qual é o eixo exploratório desse projeto? Então, eu vou trabalhar a cultura digital, a tecnologia digital e o pensamento computacional também. Os conceitos, letramento digital, cidadania e tecnologia e sociedade. Dentro desse direito de aprendizagem aqui, né, desse campo de experiência, na verdade, eu tenho o fortalecimento do Vygotsky, né, que ele fala dentro do primeiro direito de aprendizagem, nos eixos estruturantes da educação infantil, como a criança aprende, a construção do conhecimento. Então, eu estou extrapolando e indico vocês também explorarem um pouco mais esse direito, esses eixos estruturantes. E logo abaixo eu tenho quais são os objetivos de aprendizagem, né? Que eu vou explorar aqui dentro do meu projeto. E eu sempre desenvolvo em todo o projeto com a educação infantil, como a gente explora bastante o visual, eu sempre trago essas extrapolações de cenários, né? Aqui eu montei um cenário para trabalhar a realidade aumentada, que eu estou trazendo a realidade aumentada do Google. O Google traz, se não me engano, são 7 ou 9 tipos de dinossauros que eu vou explorar aqui com as crianças. Ao mesmo tempo, o aplicativo, ele vai trazer também uma exploração de jogos, de imaginação e a parte de percepção auditiva. Então, tudo dentro desse contexto exploratório, desse ambiente que eu montei, dessa tela que eu montei. Aqui eu coloco as 2 ferramentas que eu utilizei. Então, os GIFs, para trazer essa imersão do que eu estou trabalhando com a criança, e a parte também da imagem em formato gratuito, né? Aqui no Pixabay, para que eu possa utilizar nas minhas atividades. Explorar a tecnologia vai oferecer contextos significativos. Eu deixei o link para vocês explorarem cada um dos aplicativos que eu estou indicando para vocês. Aqui eu coloco 4, que traz uma exploração de oceano, de nave, de construção de ambiente, uma parte de exploração mais formativa. Aqui eu trouxe um contexto exploratório de universo e um contexto exploratório que traz a parte histórica, né, de navegação, que aí dá para usar também nos anos iniciais. E aí, falando dos anos iniciais, eu deixo também uma exploração, né, para os anos iniciais, e dentro dessa exploração, qual é a habilidade, a ferramenta. O material didático sempre é de acordo com o que vocês estão utilizando. O componente curricular, vocês vão utilizando e explorando a interdisciplinaridade. Aqui é uma finalidade de aula que é produzir descrições orais com base na leitura de imagens. E eu deixo também
um ambiente virtual, né, um museu virtual, como aqui nessa proposta eu vou explorar a língua portuguesa, produzir a escrita, identificar elementos de narrativa, eu trouxe esse museu virtual, que é da UNB, aqui da Universidade de Brasília. Ele vai deixar com que vocês explorem também alguns contextos, é um projeto, na verdade, traz o aplicativo com realidade aumentada, com essa aprendizagem imersiva. E ele vai trazer também o livro, a parte de podcast, de crônicas. Então, é um projeto que vocês podem aprofundar e trazer para a realidade o contexto de vocês dos anos iniciais. Toda a parte exploratória do imersivo, ele traz também essa contextualização que eu trouxe no aplicativo atrás, que é o jogo, a gamificação e o aprendizado. Então, aqui tem um contexto da imersão, do hibridismo, do concreto com o virtual. É uma realidade virtual que é gratuita também. Eu deixo aqui para vocês utilizarem e explorarem. É um jogo que o aluno projeta, a criança projeta e ele explora, né? Tem os cards que faz essa parte de realidade virtual. Vou deixar aqui para vocês depois explorarem. O futuro atual, e aí eu deixo aqui duas informações, dois contextos, né? O primeiro, ele é um fundador desse material que eu trouxe aqui para vocês de exploração virtual, que é o AR. E ele fala, pela nossa experiência com o movimento Don't Yourself, né? Sabemos que o Don't Yourself é o mão na massa, é o fazer, aprenda você fazendo, né? Sabemos que as crianças querem descobrir mundos interativos da mesma forma que aprendem as coisas do mundo físico, e isso é o imersivo, né? E por isso que queremos, aí agora é um produto do Google, que é essa realidade aumentada, e por isso que queremos vincular duas realidades em um playground grande e intuitivo. A atual tecnologia de realidade aumentada já é bastante poderosa e evolui rapidamente, especialmente nos novos produtos como o Google Glass. Aqui eu deixo uma outra extrapolação para vocês. Quando vocês clicarem, vocês vão poder acessar. Aqui é um vídeo do YouTube. Nesse exemplo 2, deixa eu ver o que eu estou deixando para vocês no exemplo 2. Perdão que eu tirei a tela. É um contexto também, um vídeo do YouTube sobre tecnologias imersivas. Um é exposições e o outro tecnologias imersivas. Eu não vou trazer aqui para vocês na tela, uma extrapolação mesmo. E o próximo, esse eu gostaria de explorar um pouquinho mais, é a Microsoft na parte de education, né? Trazendo essa exploração do conceito de educação imersiva. Então, eu deixo aqui para vocês aprofundarem um pouco mais. Hoje a gente está dando um start inicial e todo o material é para vocês aprofundarem, para quem se interessar sobre esse tema que traz todo o contexto de inovação para dentro da sala de aula. Esse quadro, ele vai traduzir, né, um direcionamento do tipo de imersão que eu preciso escolher para dentro do meu planejamento, né, a função psicológica dessa imersão. Se ela é imersão, eu estou me envolvendo, né? Então, dentro dessa função, ela vai ser sensorial? Se ela é sensorial, qual é o pilar da educação para o século XXI? Ele vai aprender a fazer. São atividades de construção, ações de prática e manipulação. E os elementos que vão favorecer esse tipo de aprendizagem sensorial, se a gente está falando de aprendizagem imersiva. Então, ele vai estimulação dos sentidos, ele vai trazer imagens tridimensionais, sons, simuladores 3D, a parte de realidade virtual, a manipulação de objetos físicos e digitais. Olha como ele vai organizando quando e que tipo de imersão eu vou colocar dentro da minha prática.
Se eu escolho uma imersão que a função dele é o emocional, que é a função dos sentimentos, eu vou aprender, né, o pilar da educação. Eu vou aprender a conviver, são atividades em grupo, colaborativas, que trabalham a alteridade, né? Que tipo de elementos para favorecer esse tipo de aprendizagem? São trabalhos colaborativos, compartilhamento de ideias, experiências, atividades de sociodrama, né? Quando eu venho para o tipo de imersão de lógica, função de pensamento, aprender a conhecer, são atividades de investigação, de organização de pensamento e de abstração. São atividades, né, os elementos, são atividades de mapeamento, visibilidade do pensamento, de organização de ideia, projetos investigativos, debates, né, de argumentação. Quando eu venho para o tipo de imersão, né, intuitiva, eu vou aprender a ser atividades projetivas e de autoconhecimento. Trabalho com narrativas, metáforas, atividades projetivas e expressivas, imagens abstratas e contemplativas. Então, dentro desse tipo de imersão, e aí eu vou fazer com vocês, né? A sensorial, emocional, lógica e intuitiva, se eu encaixo aqui dentro do meu planejamento, deixa eu voltar aqui no meu planejamento. Eu vou vir aqui no meu planejamento prévio. Esse tipo de situação e de vivência, que eu vou conhecer elementos, né, histórico, mas eu vou trazer também o despertar da curiosidade, a observação, o raciocínio. Qual é a intencionalidade aqui se eu acoplo, né, e se eu distribuo dentro desse tipo de imersão? Então, ali eu estou trabalhando o sensorial, né, o aprender a fazer. Então, esse tipo de imersão é o que eu estou atribuindo, vou colocar aqui a imersão, que é o sensorial. Então, vocês vão colocando dentro do planejamento de vocês qual é a funcionalidade de cada uma da aprendizagem imersiva, né? Da metodologia que vocês estão atribuindo. Então, ela é a sensorial, né? Cada vez mais a gente vai aprofundando metodologicamente e fortalecendo o nosso planejamento. Então, eu deixo aqui essa tabela para que vocês também encontrem os elementos, os pilares dentro da prática de vocês. Para a gente finalizar aqui o nosso momento, eu deixo aqui também ideias de ferramentas de interação para a educação infantil. Tudo que nós trazemos para a educação infantil, eu, enquanto educador, eu preciso limitar o tempo diário, né? Educador, e aí eu extrapolo também e amplio para as famílias, para todos que estão ali, de alguma forma, no convívio das crianças pequenas. Então, é limitar o tempo diário de, no máximo, 2 horas por dia, né? De ferramentas digitais, de interação com a tecnologia, somando o uso do aparelho, de todos os dispositivos móveis, inclusive também quando a gente fala de TV. Orientar a postura corporal, incentivar jogos que há movimentação corporal e interação, né, com a máquina, para não ficar ali vidrado apenas assistindo, ele precisa explorar, a gente está falando de aprendizagem imersiva, evitar os jogos sempre à noite, né? Evitar ficar comendo enquanto utiliza os aparelhos e incentivar a participação de brincadeiras. Então, o imersivo, ele garante também esse incentivo de participar de brincadeiras, principalmente ao ar livre, né? Se há essa possibilidade. E tudo isso dentro de princípios e de direcionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, dentro dessa recomendação é o monitoramento do tempo de exposição de tela, procurar oferecer conteúdos de qualidade, sempre antecipar. Nós, enquanto educadores, precisamos antecipar o conhecimento desse conteúdo. Depois que a gente conhece o conteúdo que a gente indica dentro do nosso planejamento, pais e professores devem se envolver e estimular a leitura digital, né? Tanto a digital, mas também a leitura de livros, estabelecer regras domésticas, né? Que chamam aqui dentro da sociedade, de dentro de casa, né?
o uso da tela e garantir que sejam cumpridas, incentivar a prática de atividades físicas, né, e o contato com a natureza, e promover a brincadeira que não envolvam telas ou tecnologia. Então, tudo isso tem que constar dentro da nossa proposta pedagógica. Deixo aqui um infográfico um pouco mais amplo para vocês identificarem o tempo de hora de acordo com a idade da criança que estão dentro da sala de aula de vocês. Então, até 2 aninhos, evitar a exposição. De 3 a 5 anos, 1 hora com supervisão. De 6 a 10 anos, 1 hora a 2 horas com supervisão. 15 a 18 anos, 2 horas a 3 horas em áreas comuns, né? Toda a minha estratégia que eu trouxe aqui para vocês, a bibliografia está aqui para vocês também, que é o Future Minds, que vai extrapolar um pouco também mais sobre o tema. E é tempo de despertar para construir novos cenários de aprendizagem. A gente, enquanto educador, cada vez mais estudando, aprofundando, extrapolando as possibilidades tradicionais que nós já dominamos e que é importante também fazer essa interlocução com novos cenários de aprendizagem. Eu agradeço vocês, espero ter contribuído de alguma forma com o aprendizado, que vocês possam utilizar alguma das estratégias dentro do processo educativo de vocês e que vocês compartilhem as ideias, né? E compartilhem as explorações, isso é importante. O que deu certo para mim, eu trago aqui para vocês, e o que for dar certo para vocês, o que vocês experimentarem e vivenciarem, tragam para nós também. Eu deixo aqui a rede social que eu mais utilizo, que é o Instagram, podem me marcar, é @fabi.gontijo, meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo, e estou à disposição para apoiá-los neste formato, nessas novas metodologias de inovação na sala de aula. Até a próxima ação do Monshot Educação. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Monshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.